E aí, jovens, bem-vindos à aula de Química de hoje. O tema de hoje, ligações químicas. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo, ok? Nossa última aula foi tabela periódica, você já tem o slide disponível. E eu vou mandar os slides de hoje para vocês também, lá na nossa plataforma do Classroom, ok? Então vamos começar com a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês sinalizem. Preste atenção, marquem os conceitos fundamentais, marquem as dúvidas de vocês, que depois a gente vai para a plataforma tirar as dúvidas, ok? Então, o tema de hoje, ligações químicas, tá? O que acontece? Vamos relembrar aqui. Na matéria de tabela periódica, nós falamos dos grupos. Quando a gente fala em grupos, nós temos 18, são 18 colunas. Família A, família B. Aí, o que acontece? Família A vai terminar em S ou SP. Perceba que está aqui, ó, destacado. Aqui, ó, 6S1. O que isso quer dizer? Que esse cara tem a camada de valência 6S1, é a mais externa, termina em S ou SP, é família A, e significa que ele está na sexta camada, sexto período. S1, um elétron na camada de valência, ele vai ser 1A. Ok? Agora, o outro exemplo. Se o meu elemento terminar, lá na sua questão, em SD, significa que você está lidando com um elemento de transição. Transição de qual tipo, professora? Você explicou duas. Transição externa. Do desenho dentro da tabela. Lembra que a titia deu a dica? O que acontece? 4S2, 3D8. O S é a maior camada dele, 4. Então, a maior camada vai me dizer o período. Quarto período, família B, porque eu termino em SD. Então, eu tenho família 8B, ok? Lembrando que a 8B tem aquela gambiarra lá, hein? Cuidado. Você vai ter 8, 9 e 10, tá? Mas está no próximo slide já. Segundo aqui, ó. Vamos seguindo aqui. Terminou SF, é o cara que tem um desenho fora da sua tabela. São os lantanídeos, actinídeos, são os elementos de transição interna. Tudo bem? Aí o que acontece? Família dos lantanídeos, porque esse cara está no sexto período. 6S2, 4F1. 6S2, ele está na sexta camada. Ele está no sexto período. E SF são aqueles de transição interna. Então, esse cara, sexto período, é um lantanídeo. Professor, e se tivesse no sétimo período terminado em SF? Você teria aí, no caso, actinídeos. Tudo bem? Próximo slide. Temos aqui só observação para vocês. Prestem atenção. 1A, 2A, aqui está 0 porque alguns livros consideram família 0, ou grupo 18, ou família 8 lá. Então, você tem aqui, ó, as famílias A, que são os elementos representativos. Tem aqui no seu slide as terminações das configurações eletrônicas de cada família. Lembrando que se sua questão trouxer propriedades químicas semelhantes, o que você vai ter? Você vai ter configuração eletrônica semelhantes também. E eles vão estar na mesma família. Família, relembrando a aula passada, remete a propriedades químicas semelhantes e a configuração eletrônica. Então, significa que todo mundo da 1A vai ter um elétron na camada de valência, em qualquer que seja a sua camada, o seu período. Joinha. Vamos seguir. Família B. Aqui que vocês têm que tomar cuidado. 8B. 8B é a perigosa. Por quê? Porque na 8B você tem o seguinte. Você tem 3 colunas classificadas como 8B. E é onde eles vão bater pegadinha nos elementos transitivos. Então, fica alerta, tá? Preste atenção. Terminou em S2D6, S2D7 e S2D8, D6, D7 e D8 é família 8B. Tome cuidado com as pegadinhas nos concursos, tá? Leiam com atenção. Qualquer coisa, tirem dúvidas comigo, que eu vou ter o maior prazer em atender vocês. Dando sequência na nossa linha de pensamento. O que acontece? Quando a gente estudou tabela periódica, a gente falou que tem um grupo que ele é o mais estável da tabela, que é o grupo 18,
ou família 8A. São os gases nobres, tá? Então, preste atenção. Os gases nobres são da família 8A. Logo, qual é a configuração eletrônica da camada de valência? 8 elétrons na camada de valência. Eles são os caras que são chamados de gases nobres ou inertes. Eles não reagem. Então, eles não vão fazer ligação. Ah, professora, caiu uma questão no outro ano, sim, mas ali foi através de pesquisa, conseguiram fazer essa ligação. Normalmente, o que é que você tem que levar em mente? Geralmente, quase sempre, não farão ligações. Então, o que acontece? Se na tabela periódica os gases nobres são os mais estáveis, 8 elétrons na camada de valência, o que você tem que fazer? Pensar nisso. Qual é a minha meta de vida na ligação? 8 elétrons. Daí surgiu quem? Teoria do octeto. Alguns átomos adquirem a estabilidade eletrônica ao alcançar 8 elétrons na camada de valência. Todos eles? Não. Toda regra tem sua exceção. Temos aqui berílio, bóron, porque eles podem ter estabilidade com menos. Enxofre, que é o S, e P, fósforo, porque eles podem expandir essa camada. Então, temos aqui as exceções. O que traz aqui essa foto? Os gases nobres. Você tem aqui o hélio, que possui apenas 2 elétrons, então ele já foge à regra. Você tem aqui o neônio, que tem 10, 8 elétrons na camada de valência. Você tem o argônio, também possui 8 elétrons na camada de valência, e o criptônio, como é da família, persiste, segue esse padrão de 8 elétrons na camada de valência. Então, recapitulando, estabilidade, 8 elétrons na camada de valência. Tem exceções? Tem. Alguns têm apenas 2 elétrons na camada de valência. Então, professora, a senhora está querendo dizer assim que eles vão se ligar para que possa alcançar uma estabilidade eletrônica? Ou seja, igual a gente fala na sala de aula com a joinha? Sim, sim, sim. A ligação é feita para que haja a estabilidade eletrônica entre esses átomos, tá? Pode ser que sua questão está no termo intramolecular. Intermolecular é o próximo capítulo da nossa novela de química. Intramolecular é dentro, a interação de um átomo com outro, os tipos de ligações. Tome cuidado com esses termos, porque eles são utilizados justamente para que vocês tenham dúvidas, para confundir vocês na hora da prova, tá? Então, estabilidade eletrônica. O que nós temos aqui? Os tipos de fórmula, antes da gente adentrar no assunto. Fórmula eletrônica, ela vai mostrar o desenho dos átomos com seus respectivos elétrons. Por isso, elétrons, eletrônica. Eu vou sinalizar quantos elétrons cada um tem, como eles interagiram. Também conhecida como forma de Lewis, tá? Fórmula estrutural. Eu vou indicar com tracinhos quantas ligações ele fez com o átomo. No caso da água, ele fez uma ligação com o hidrogênio, uma ligação com o outro. Então, eu indiquei como? Com um tracinho de cada lado. Quer dizer, ele fez uma ligação com o hidrogênio, uma ligação com o outro hidrogênio. Fórmula molecular. Eu vou colocar a fórmula da molécula, do composto, e quantos átomos estão interagindo ali para formar aquela molécula. No nosso caso, a fórmula molecular da água, H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio unidos a um de oxigênio. Tudo bem? Joinha, OK, trunks. Então, vamos lá. Primeiro tipo de ligação, iônica ou eletrovalente. Tá, professor, iônico ou eletrovalente? Ouvi falar, já citaram na escola, não lembro muito bem. Vamos relembrar. Ocorre transferência de elétrons, doa-se elétrons. Um átomo que tem 2 elétrons na camada de valência, ele está perto do 8, que é o meu objetivo? Não. Então, esse átomo tem tendência a doar elétrons, a transferir elétrons. Já um átomo que tem 5, 6, 7 elétrons na camada de valência, ele está mais próximo do 8, que é o seu objetivo. Lembra da teoria do octeto? Se ele está perto do 8, ele tem maior facilidade de ganhar. Ele já tem 6 para 8, só faltam 2. É diferente do cara que tem 2, que para 8 faltariam 6. Então, o que você tem que ter em mente? Metais, que geralmente são quem? Família B, todo mundo metal. Família 1A, 2A, 3A. Tem exceções, professora? Tem. A gente tem lá os semimetais também.
Mas foca no seguinte: metais têm tendência a doar, perder elétrons. Tanto que na tabela eles são os mais eletropositivos e têm menor energia de ionização. Em contrapartida, você tem os ametais, tem tendência a receber elétrons, tá? Eles são mais eletronegativos, formam o que a gente chama de ânions, a gente estudou isso, e tem maior energia de ionização e maior eletroafinidade, afinidade por elétrons, ok? Então vamos lá. Ocorre entre metais, que a gente acabou de conversar, e ametais, ou metais hidrogênio. Cai com maior frequência na prova o que, professora? Metal e ametal. Por exemplo, aqui, você tem cloreto de magnésio. Qual é a maior pegadinha? É você olhar para a fórmula e saber classificar se é iônico ou não. Primeira coisa que eu vou olhar. Magnésio é família 2A, é um metal alcalino terroso. Tá? O professor falou que metal tem tendência a doar. Jóia. Ele se uniu a quem? Cloro. Cloro é família 7A, halogênio, é ametal, tem tendência a receber. Um quer doar, o outro quer receber, então eu vou ter transferência de elétrons. Então essa ligação é o quê? Tipo iônica. Agora, o que a gente tem que observar aqui também? Formulação, tá? Cai muita pegadinha. Às vezes está tudo certo, no final a fórmula estava errada, você marcou o estado verdadeiro. Presta atenção. O cátion, o positivo, o íon positivo, vem sempre na frente. Depois você trabalha com o negativo. As cargas têm que se anular. Por exemplo, mais um com menos um, dá zero. Agora, igual aqui no nosso caso, eu tenho magnésio que é mais 2. E o Cl é menos 1. Mais 2 com menos 1, ia ficar lá mais 1, eu zerei? Não. Então como é que a gente faz? Essa regrinha. A carga do positivo desce e a carga do negativo desce. Com sinal, professora? Não. Olha para cá. Mg2+, desce e vai parar lá embaixo do Cl. Aqui é menos 1, 1 a gente não indica. Cruzou. Fez isso aqui, ó, um X. É o que a gente chama de regra da Xuxa. O que aconteceu? MgCl2. Pode ser, comumente, aparece na pegadinha assim, a fórmula do cloreto de magnésio. Mg2Cl. Não. Ele não desce, ele cruza, ele vai na diagonal. Sabe aquela tua vizinha fofoqueira? O que ela faz? Ela não atravessa a rua, oi, e vai falar com outra vizinha? Ela atravessa na diagonal. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Cruzar as cargas, ok? Então, temos aqui o quê? Magnésio tomou um elétron com cloro, que tinha 7 elétrons, com um que foi doado, 8. Joia! Magnésio foi lá, tinha mais um para doar. Doou para outro cloro, 8 elétrons, joia! Esses dois do magnésio, como ele estava longe do 8, doou. Doou, a outra camada que ficou está completa, joia! Todo mundo joia, todo mundo estabilizou, partiu feroz. Ok, jovem? Próximo. Temos aqui compostos iônicos. Ele pode não te dar um tipo de ligação, mas ele te passar as características. Como funciona? Compostos iônicos são sólidos quando puros em condição ambiente. Quer ver? Agora não, que você está na live aqui, tá ao vivo comigo. Depois você vai lá, quando você pega o sal de cozinha, o sal é um composto iônico, ele derrete na tua mão? Não. Por quê? Composto iônico, a temperatura ambiente, são sólidos. Quando fundidos, quer dizer, passou por fusão do sólido com o líquido ou em solução aquosa, são bons condutores de corrente elétrica. Depois, na volta, a gente vai fazer esses experimentos, tá? Porque o legal é presenciar, né? Aquela famosa magia que a gente faz. Possuem altos pontos de fusão e pontos de ebulição, e são quebradiços. Mas, professora, tá, entendi ali que eles conduzem corrente, mas por que o ponto de fusão e ebulição são altos? Porque a interação iônica, eletrostática, ela une os íons, ela é muito forte. Então, para romper essa interação entre os átomos, você tem um gasto de energia. E isso remete a um alto ponto de fusão e ebulição para que isso aconteça, para que haja uma mudança. Ok? Então, vamos lá. O exemplo aqui, nosso sal de cozinha, cloreto de sódio, cloreto de sódio, NaCl.
O Na é da família 1A, tem um elétron na camada de valência. O Cl, família 7A, 7 elétrons na camada de valência. 1 vai doar, o 7 quer receber. Todo mundo está feliz desse jogo aí. Na doa um elétron para o Cl. E a fórmula, professora? Se o Na é mais 1 e o Cl tem 7 quer ganhar 1, na verdade, qual é a carga do Cl? Menos 1, porque ele quer ganhar 1. No caso dos âmbios, você vai colocar menos e a quantidade que ele quer ganhar para chegar a 8. Como o Cl tem 7, para chegar a 8 ele tem que ganhar 1. Então ele é menos 1. Na mais 1 com Cl menos 1, mais 1 e menos 1 deu 0? Ok. Então sua fórmula vai ser simplesmente NaCl. Sempre, anota aí no seu caderno, bizu de Tia. Sempre o cátion vem primeiro. Quem é o cátion? O cara da carga positiva. Sempre ele vem primeiro. Ah, mas a carga dele é 3 e do outro cara é só 1. Não interessa. Coloca aí, cátion na frente sempre. Ok? Vamos para a próxima. Temos aqui ligação covalente ou molecular. Molecular lembra o quê? Molécula. Muito bem. Aí o que acontece? Agora já não há doação. Agora eu preciso e você precisa. Então o que a gente vai fazer? Compartilhar. É como se a gente tivesse uma sociedade de elétrons. Eu tenho isso aqui para oferecer. Você tem isso aqui para oferecer. A gente faz uma ligação covalente. Então, ao compartilhamento de elétrons. Veja bem. Iônica, doação. Covalente, compartilhamento de elétrons. Então nós temos o seguinte. Vai ocorrer entre ametal e ametal, que são os dois que querem ganhar, e hidrogênio e ametais. Ou hidrogênio com hidrogênio. A gente sabe, se você não lembrava, vai lembrar agora, que hidrogênio não tem família. Então, hidrogênio entra ele para nós. Ele um ametal, ele com ele. E covalente, ametal com ametal. Coloquei aqui o exemplo do cloro. Cloro 2, tá? Cl2. Um cloro com outro cloro. Um cloro quer ganhar. O outro cloro quer ganhar. Como é que faz, gente? Ué, a gente se junta e vamos chegar a estabilidade juntos, irmão. Vamos para a sociedade, partiu. Como assim, professor? Olha só. Esse tem 7. Esse tem 7. Se eu fizer uma sociedade, esse elétron, eu posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse elétron do vermelhinho faz parte da minha associação, né? Então eu tenho 7 com esse vermelhinho que a gente está compartilhando, 8. Então os dois estão estáveis. Mas você tem aquele compartilhamento de elétrons. O Cl não se desfaz de um elétron por Cl. É como se eles dessem a mão. Vamos mais, tá? Passa álcool gel, hein? Na mão, mas cuidado. Aí vamos lá. Se eu observo que há uma ligação entre o Cl e o Cl, como é que eu escrevo? Cl, um tracinho Cl. Eu tenho uma ligação simples. No caso do oxigênio com outro oxigênio. Aí você, ué, o oxigênio é a família 6A. 6 elétrons. Para chegar a 8, ele precisa de 2. Quer dizer, então ele vai fazer 2 ligações. Então, um oxigênio faz um compartilhamento, 2 com o outro. Então, eu tenho 2 tracinhos, uma ligação dupla. No caso do nitrogênio, 5A. Para chegar a 8, 3. Ele olha para o outro, vamos lá. 1, 2, 3. 3 tracinhos, você tem uma ligação tripla. Por que eu estou especificando isso aqui? Porque ele pode perguntar. Você lembra da água que a gente deu o exemplo? Olha aqui. 2 ligações simples. Claro, ele faz um compartilhamento com hidrogênio, um compartilhamento com hidrogênio. Então, ele tem uma ligação simples com hidrogênio, uma ligação simples com outro hidrogênio. No caso do CO2, foquem nesses dois. Caem muito. Nota no caderno. Observar. Cuidado com CO2, tá? O dióxido de carbono, e H2O, que é a sua água. Ele faz uma dupla ligação com oxigênio, uma dupla ligação com oxigênio. Nitrogênio, se ele for se unir com o hidrogênio, o hidrogênio só tem um, então ele vai nessa, meu irmão. Só tem um. Agora, o nitrogênio tem 5. Ele quer chegar ao outro. Então ele vai fazer amizade com um hidrogênio, com outro hidrogênio, com outro hidrogênio. 3 hidrogênios. Se ele fez
compartilhamento com 3, chegou a 8. Qual tipo de ligação? Ele fez 3 ligações simples, porque ele só fez uma ligação com cada hidrogênio. Joia? Tudo bem? Vamos lá. Aí eu tenho aqui, compostos moleculares apresentam baixos pontos de fusão e ebulição, ou seja, se ele é o oposto do iônico, as propriedades vão ser as opostas ao iônico. Não conduzem corrente elétrica nos estados líquidos ou sólidos, tá? E em temperatura ambiente eles podem ser sólido, líquido ou gasoso. A gente acabou de dar o exemplo do oxigênio, o gás oxigênio. Então, O2 é um composto molecular que existe, né, na sua forma gasosa, tá? Aí coloquei ali, ó, oxigênio, compartilhamento de elétrons, 2 pares. Então, eu tenho uma ligação dupla e oxigênio, atmosfera. Isso aqui, cilindros de oxigênio. Você pode observar que socorrista, bombeiros, né, andam com cilindros de oxigênio. Para quê? O paciente com problema respiratório, ele vai lá e leva aquele cilindro para que ele possa aspirar com a máscara. Joinha? Ok? Então vamos lá. Temos aqui agora, aqui, foco, anota no seu caderno, porque é aquela pegadinha que a gente fica meio maluco. As covalentes, elas podem ser polar e apolar. A quer dizer não polar, né? Então, apolar e polar. Quando eu tenho uma ligação apolar, não há diferença de eletronegatividade entre eles. Não ocorre distorção da nuvem eletrônica, ou seja, porque se um quer mais elétrico que o outro, ele vai dar aquela leve puxadinha pro lado dele, né? Se não tem diferença de eletronegatividade, ele não vai puxar, não vai fazer nada mesmo. Então, assim, partiu a associação, vamos andar de mão dadas e vamos felizes para sempre, tá? Aí o que acontece? Hidrogênio com hidrogênio. Se fosse um cabo de guerra, vamos dizer assim, mais eletronegativo com menos eletronegativo, ninguém ganha, porque hidrogênio com hidrogênio é tudo igual. Agora, olha o CO2 aqui de novo. Por isso que eu mandei vocês anotarem. Olha isso. Se eu olhar só para cá, o C com O C é família 4A e o O 6A. Quem está mais perto do 8? O oxigênio. Então o que ele faz? Tudo bom, querido? Puxa pro lado dele. Só que o que acontece? Do outro lado, também tem um oxigênio puxando. Um puxa de lá, outro puxa de cá, com a mesma força, porque eles são mais eletronegativos. Um vetor para cá, um para cá. No dos vetores, então, somatório, o Mi, que você vai observar aí nas literaturas, é 0. Então, você tem uma molécula apolar, porque você tem 2 ligações polares que se anulam. Esse cara é o pitch, você pode anotar aí. Tá no seu slide, anota no caderno, para não se perder. Agora, ligação polar. Tem diferença de eletronegatividade. Professor, então, para ver se tem diferença de eletronegatividade, eu olho se é a mesma coisa, com a mesma coisa, o mesmo elemento com o mesmo elemento? Sim. E veja essa gambiarra aqui do CO2? Sim. Agora, diferença de eletronegatividade são elementos diferentes. Vamos lá na tabela. Quem tem mais em direção do fluxo, que é o mais eletronegativo da tabela, é o mais eletronegativo. Então, o mais eletronegativo, o que a gente falou? Opa! É igual se eu andasse, por exemplo, vamos fazer um desfile dentro do kart para comemorar nossos aprovados. A pessoa fala assim, pô, vai entrar o professor de biologia e de química. Aí eu entro de mão dada lá com o titio Cris. O Cristiano é muito mais forte que eu. Então vamos supor que ele seja mais eletronegativo nessa ligação covalente. Se ele me puxar, eu vou, pô, gente, não tem eletronegatividade nem força para puxar então. Então o que acontece? A gente anda, mas ele é mais assim, né? Então ele é o cara mais eletronegativo dessa ligação covalente. Mas ele é muito positivo, tá? Só uma brincadeira na ligação. Então o que nós temos aqui? O H e o Cl. O H não tem família. O H ele vive. Simplesmente ele existe, coitado. Só que o Cl é 7A. O Cl está zaralhado atrás de elétrons, cara. Ele quer, porque ele já tem 7 para 8, só falta 1. Aí o que acontece? Vamos lá, hidrogênio, nós dois aqui. Sabe o que ele vai fazer com o hidrogênio? Vamos lá, puxar pro lado dele. Então você tem uma diferença de eletronegatividade. Se eu tenho diferença de eletronegatividade, minha ligação é covalente, porque eu tenho hidrogênio com uma metal, com um halogênio, covalente. Polar ou apolar? Se eu observei a diferença de eletronegatividade, polar. Joia? Partiu feroz que tem mais. Aí vem a ligação coordenada. Aí eu fiquei naquela, coloco, não coloco, que às vezes o nem cai, não cai, geralmente é uma UERJ muito específica,
Aí eles ficam assim, professora, mas eu na escola não lembro de coordenada. Então, porque ela entra e sai do tabelão de vôlei maluco. Coordenada é aquela que a gente estudou como dativa. Então, é aquele famoso que a gente fala em sala de aula. Vai querer. E se? E se cai na prova? Não, a gente tem que ter registrado. Qual é a diferença dessa ligação coordenada para outra? O cara que participa, ele já alcançou a estabilidade. Só que ele está interagindo com o átomo que ainda não alcançou. Aí qual é a dele? Vou emprestar aqui um pai então para esse maluco, para ele ficar joinha também. Quer ver? Trióxido de enxofre, SO3. O S é família 6A. O oxigênio também. O S faz uma dupla com o oxigênio. Aqui, ó. Aí o que você tem? O O8 joia, o S joia. Aí tu olha assim, e o que eu faço com esses outros dois O que estão ali e não tem nada, o trem não funciona? Que o O tá ali, coitado. A ver navios. Ué, o enxofre falou assim, irmão, deixa eu te explicar um negócio. Eu já tô aqui joia, vou te dar uma ajuda. E o que ele faz? Compartilha, ele não doa, perde pro cara não, ele compartilha. Eu uso e tu usa. Esse par de elétrons com esse oxigênio. Então o oxigênio ficou suave na nada. E esse outro aqui também. Para vocês entenderem, vamos colocar na prática, a gente funciona aqui. Comida a gente funciona aqui. Estamos aqui os professores mortos, magricelos de fome. Aí eu falei assim, pô, Cristiano, eu tô com fome. Cristiano falou assim, pô, eu tenho um goiabinha na minha bolsa. Eu já comi o meu, eu tenho um lá sobrando, você quer? E me dá. Ele vai ver se o goiabinha ele volta? Não, porque ele não vai querer ver o que acontece depois da digestão, ainda é maluco. Aí o que acontece? Ele me doa esse goiabinho. Ó, doa. Pra eu estabilizar minha fome. É uma irônica, não é? Só que vai chegar a hora do almoço. Vai, Cristiano, meu irmão, tem que comer comida. Comida de panela, comida de sal. Não dá sustância. Vamos fazer o seguinte, Cris. Vou lá, mexo no meu bolso, achei R$5, ele achou 10 no dele, né? O homem paga nada, né? Sou independente, mas ele pode fazer um grato, né? Aí ele me dá uns 10, eu pego meus 5. Aí você achei mais de 5 na minha bolsa. 10 de cada um para ficar justo, né? Fica igual. O que a gente fez? Comprou uma quentinha, comprou um suco. Ele compareceu nessa sociedade da comida, eu compareci. Nós fizemos uma sociedade para que os outros, para que a gente pudesse se estabilizar. Então, essa sociedade aí, que ninguém perde, ninguém ganha, todo mundo doa, todo mundo vai usar, vai comer, é covalente. E a dativa? Eu fui lá, trouxe 2 quentinhas. Trouxe 2 quentinhas de padrão. Ó, deu até vontade. A primeira eu comi, a segunda é minha. Eu posso vir a comer ou não, mas ele está com fome. Mas ele não tinha para doar, nem para compartilhar. Então, não, cara, vamos comer junto aqui, vamos dividir. Eu tinha para oferecer essa quentinha, ele não tinha. Mas eu não posso doar. A gente dividiu, ele come ou como, cada um na garfada, cada um com seu gato, tá? Alvorona, cada um com seu gato. Distante, tá? Come nada. Entendeu a diferença? Doar, compartilhar. Compartilhar um par que eu já estou bem. Iônica, covalente e a coordenada. Joia. Aí vem agora. Deixa eu olhar agora. Vem agora. Ligação metálica. Ocorre entre um átomo e um cátion de elementos metálicos. Vulgo metal e metal. Tá? Mar de elétrons em torno dos cátions. Esse termo você tem que ter em mente. Anota aí. Mar de elétrons. Professora, como assim mar de elétrons? Vou explicar. Você tem os cátions fixos. E os elétrons da camada de valência do cara está ligado? Vão percorrer livremente entre esses cátions. Então você tem essa imagem, tá? E tem um desenho que vem no livro. Então, tem 2 imagens para vocês. Os elétrons vão percorrer livremente entre esses cátions. Então há uma fluidez de elétrons. Então esse cara é um excelente condutor. Por exemplo, hoje em dia, infelizmente, ainda tem muito roubo de fio de cobre. Por quê? Ele conduz muito bem. Fio de cobre é de quê? Cobre. Aí só tem um átomo de cobre lá? Não. Vários átomos de cobre estão interagindo. Então, cobre com cobre, metal com metal, ligação metálica. E aí ele pergunta lá na prova, por que o fio de cobre, pela boa condução eletrônica, é uma fluidez de elétrons? Por conta do mar de elétrons observado onde? Na ligação metálica. Pensa assim na sua cabeça. Cachoeira.
Quem nunca foi, já viu um vídeo, né? Pelo amor de Deus. Você tem as pedras, certo? A pedra está lá fixa. A não ser que tenha uma tromba d'água e vai arrastando tudo. Vamos, Jesus não vai ter. Pedra fixa. A água percorre, né? Uma certa fluidez entre as pedras. Então pense que as pedras seriam os cátions fixos e a água que está fluindo seriam os elétrons. Sacou agora? Essa imagem na sua mente? Então vamos lá. Aí eu trouxe para vocês o quê? Ligas metálicas. Aço comum é uma liga resistente composta de ferro e carbono. Aço inoxidável. Atenção, meninas. E os meninos que têm a orelha furada, às vezes a gente compra uns brinquedos baratinhos e fala assim, não é ferrugem, é aço inoxidável. O que é esse aço inoxidável? Demora a oxidar, não oxida. Aí tem uns baratinhos que falam que não é, que é, mas não é. A gente sabe, né? Que o bicho vai de ralo. Mas vamos lá. Aço inoxidável. Ferro, carbono, cromo e níquel. Forma o teu aço inoxidável. Bronze. Quando a gente começa a estudar, todo mundo acha que bronze é um elemento da tabela periódica. Eu fui dar aula, o menino falou assim, professor, o bronze não está na tabela periódica? Não, gente. Bronze é uma liga metálica de cobre com estanho. A tua moedinha de 5 centavos, ela não é vermelhinha? Por causa do cobre presente ali na liga, tá? Ela, né? A medalha de bronze avermelhada. Aí vamos lá. Latão é feito de cobre e zinco. Ouro. O ouro, ele é uma liga metálica. Ouro 18 quilates. Normalmente ele tem 75% de ouro e 25% ou de cobre ou de prata. Professor, minha mãe tinha uma aliança aqui que ela já tem uns 40 anos casada. Verdadeiro, né? 40 anos casada. E a aliança dela começou a sair aquela parte dourada, fica meio avermelhada. Porque é muito antiga, depende da quantidade de ouro, né, nesse banho da peça. Por que ficou avermelhado? Porque provavelmente a liga era o quê? Ouro com cobre, exatamente. Então, começa a ficar o quê? Avermelhado. Tudo bem? Tantos dúvidas, vocês vão mandar para mim, tá? Tudo resolvido ali na plataforma, vou mandar os slides, fiquem tranquilos. O que vocês não podem perder é o ritmo. Vamos junto, tá? Uma hora isso passa, vai dar tudo certo. Aí eu trouxe para vocês, ó, aço, utilizado na estrutura metálica. Aço inoxidável é usado no vagão do trem, porque senão o negócio enferrujar, o meu saculejo já peria, cai todo mundo lá no trem do trem, Deus me livre. Anel, 18 quilates, ou brinco, né? Joias. Latão é usado na constituição do instrumento de trompa, tá? Esses instrumentos musicais. Não é que ele seja feito todo de latão, tem que estar presente. Bronze, a medalha, e amálgama. A sua obturação é uma liga metálica, tá? Depois vocês vão pesquisar aí pra mim. Amálgama. Aí o pessoal falou assim, professora, mas eu gosto mais daquela branquinha. Eu tenho pavor, fobia, sim, uma fobia que não cabe em mim, maior do que o meu tamanho de dentista. Então eu prefiro essa, que essa aí é mais difícil da infiltração. Aquela branca, meu filho, da infiltração, aí vira canal, aí aquela tortura mórbida naquela sala lá, começa aquele botão, você já quer infartar, desencarnar, não. Foca na, vamos nessa aqui mesmo, e segue o bairro. Ok? Trans, vamos nós. Aí nós temos nossa primeira questão. Eu trouxe para vocês hoje 7 questões no slide e vão ter gabaritos. Mas na plataforma, depois nós vamos disponibilizar uma lista de questões sobre esse assunto, que eles vão debater com você, tá? A gente vai resolver essas outras questões para vocês treinarem. O negócio é treino, vamos fazer exercício. Pega o exercício, joga no Google exercício. A gente passa, vocês reforçam em casa também. Façam exercícios, ok? Então você tem o seguinte: nas indústrias de fabricação de alumínio, mais de 70% dos recursos empregados é energia elétrica. Um recurso que, apesar de escasso, ainda é muito barato no Brasil. Este custo é ainda inferior para empresas que possuem subsídio e pagam até 1/3 do preço pago pelos consumidores residenciais. Até agora, estou na mesma. Power Rangers. Aí vem aqui. Grande parte dos lingotes produzidos aqui é exportada e, lá fora, eles são transformados em componentes automotivos e equipamentos que o Brasil precisa comprar por um preço muito mais alto. Aí você, vai chegar aonde essa questão? As ligações químicas entre os átomos de alumínio
presente nos lingotes produzidos são no tipo. Para! Você não tem que olhar a alternativa e depois ir para lá. Foca! Ele quer saber sobre quem? Átomos de alumínio. Imediatamente vou na tabela. Alumínio. Ih, rapaz, alumínio é família 3A. Alumínio é um metal. Se é alumínio com alumínio, metal com metal. Metal com metal, qual é o teu tipo de ligação, querido? Ligação metálica. Então, o teu gabarito vai ser o quê? Letra C. Não olhe nem os outros. Porque se você ficar olhando um, eu não gosto desse negócio, já falei com vocês, de olha a alternativa, olha a pergunta, olha a alternativa, cara crachá. Nessa, meu irmão, você se perde. Foca ali. Alumínio com alumínio, metal com metal, letra C, metálica. Partiu outra questão. Ok? Vamos dar sequência. Na 2. Considere o texto abaixo. Átomos de cloro. Não li nem o resto. Vou lá. Cloro. O professor já falou hoje de cloro, que eu estou até sentindo o cheiro, tanto cloro que ela falou. Cloro, família 7A, dos halogênios, ametal. Então, estou falando de um ametal, cloro. Nas condições ambientes, não são estáveis. Reagem entre si. Reagem entre si o quê? Cloro com cloro. Vou eu. Formando a substância X. Cl2. Aí o Cl2 é um Cl com Cl. Tá. Cl com Cl, a metal com a metal. Já estou ligada nos paranauê. Cuja ligação entre os átomos é Y. Aqui eu já matei. A metal com a metal, meu irmão, só tem uma. Vamos mais. Já sei ali qual é o meu Y. Aí vem ele. O cloro Cl2 reage com o sódio formando o composto NaCl. Já é outra coisa. NaCl. No NaCl, qual é o tipo de ligação? Z. Aí ele pede para você colocar a classificação, a palavra que encaixaria XYZ. Cloro é Cl2. Aí ele quer saber se é simples ou composto. Aí meu aluno falou assim, tem 2 é composto. Não, cara. Presta atenção nas primeiras aulas. Uma letra maiúscula é simples. Cl2, tá? É Cl com Cl. Tem mais alguém envolvido? Não, só tem ele. Só tem ele é o único. Ele que manda e tudo. É simples. Se tu não lembrar disso, lembra o quê? Letra maiúscula. Só tem uma, ó. Cl2, só tem uma maiúscula. É simples. Então, morreu a C, a D e a E. Uma porrada só. Só troquei com a A e a B. Cloro com cloro, a metal com a metal, matei a pau, irmão. Até rimou. Metal, ou a metal com a metal, covalente. Mas, professor, que negócio do NaCl? O Cl é a metal. O Na, o sódio é um A, é metal. Metal com a metal, confirma o meu gabarito, letra A, iônica. Ok? Sempre olhem de quem se trata. Estou perguntando sobre quem. E vai. Próxima questão. Um aluno quer escrever a fórmula do composto binário que se forma entre o magnésio e o fósforo. Não vou nem olhar o resto. Magnésio e fósforo. Magnésio é família 2A. Já escreve aí no teu caderno. Magnésio, sei lá, questão 3. Magnésio, Mg, é família 2A. Se ele é 2A, ele tem 2 elétrons. Ele vai perder ou vai ganhar? Está longe do 8, vai perder. Então tem o Mg mais 2. Aí vem o seguinte, fósforo. Fósforo é o P na tabela periódica, a família 5A. 5 ele já passou da metade, ele quer chegar a 8. Para chegar a 8, ele precisa ganhar 3. Então eu tenho P menos 3. Já escreve no seu caderno. Mg, 2 mais, P menos 3. De cara já vi que mais 2 e menos 3 não vai dar 0. Já sei que a gente vai ter que fazer com gambiarra. Xuxa. Certo? Aí vamos lá. Para prever a fórmula, olha aí. Se tu já sabe a chave, ó. Se tu já sabe a Xuxa, só vai. Ele seguiu algumas orientações. Assinale a alternativa que ocorreu errou. Errou conceitual. Ele quer a errada. Você vai botar ele quer a errada. Por quê? A primeira certa a gente vai com fome. Uá! E marca. Ele quer errado. Vamos lá. Magnésio está no grupo 2, ou família 2A, e forma íons de carga mais 2. Acabamos de falar isso. Certinho. B. Fósforo é grupo 15, família 5A, forma ânion, porque é negativo, né? Menos 3. Aí. Não, tem 5, ia ganhar 3 para chegar a 8, menos 3. Joga. C. Como os compostos são eletricamente neutros, os íons devem se combinar de modo que as cargas se neutralizem.
Só botou de um jeito gourmet, vamos dizer assim, que tem que somar e dar zero. Ele está dizendo que é para você, olha, irmão, tem que dar mais 2 com menos 2 dá zero. Se não der, você faz alguma coisa para neutralizar essas cargas. Tá, regra da Xuxa. E D, são necessários 2 íons de Mg mais 2 para produzir a carga mais 6 e 3 íons de P mais 3 para produzir carga menos 6. Primeiro que não é mais 3, é menos 3. Já está errado ali. O que ele está dizendo? Se eu tenho magnésio mais 2, como eu faço a Xuxa, o que vai aparecer lá embaixo? Cruzou aí, ó, vai, ó. Menos 3 desceu, mais 2 desceu. Eu vou ter Mg3, P2. Então, eu precisaria de 3 de magnésio, porque 3 vezes mais 2 daria mais 6, e 2 de fósforo com carga menos 3, que 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 6 e menos 3, eu ia zerar. Então, a D é a sua errada, tá? Gabarito da 3, letra D. 4. Os números atômicos de 2 elementos X e Y são respectivamente 16 e 19. Não vou nem olhar, vou pegar a tabela. Se eu pegar a tabela, vou olhar. O X é o 16, porque é respectivamente estão na ordem. 16 da sua tabela é um enxofre, que é representado pela letra S, família 6A. Para chegar a 8, quanto ele precisa ganhar? 2. Então, qual é a carga do enxofre? Menos 2. Aí tu, tô seguindo. 19, que seria o Y, é o potássio, família 1A. Mais 1. Por que eu tenho um que eu perder esse 1? Mais 1. Só que, olha essa pegadinha. X e Y na cabeça da gente, aí é ordem alfabética. Só que quando a gente monta a fórmula, o que a gente falou? Positivo sempre na frente. Então, como é que ficaria? Eu teria que escrever Y mais 1, X menos 2. Se tiver a necessidade de fazer regra da Xuxa, cruzadinha a gente faz. A alternativa que corresponde à fórmula do composto e o tipo de ligação, primeira coisa, vamos matar pelo tipo de ligação. Um é metal, o outro é ametal, o enxofre é ametal, que é o 16. 19 é ametal. Ametal com metal, iônica. Então eu já vou aqui, ó, na C ou na E. Qual é a pegadinha que a Titi acabou de falar? Fórmula. O X, cadê? O X vem na frente? Não. Por quê? Se eu olhar lá, o Y19, ele é positivo, então o Y vem na frente. Olha teu gabarito aqui, ó. Y2, X, ligação iônica. Seu gabarito é a letra E. O Y vem na frente porque ele seria o mais 1, que é o 19. E o X vem depois, ele é o menos 2. Mais o menos 2 não zerou, o menos 2 daqui desceu. Então você vai ter Y2X. Olha como é que eles são sem vergonha. XY2. Por quê? Por que ele fez isso? Ele inverteu a ordem. É muito comum a gente inverter a ordem. Por quê? A gente vai assimilar a letra na ordem alfabética, não na ordem que o composto tem que ter. O cátion vem sempre na frente. Então, o gabarito da 4, letra E. Vamos nós. 5. Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a chupeta anticárie. Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, presta atenção, fluoreto de sódio, eu já estou falando que o flúor teve um lance ali com sódio. Então, você vai lá na tabela. Flúor, halogênio é uma metal. Sódio é metal. A metal com metal, você já sabe o que está rolando aí. A ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada. Gente, fui lá na tabela. Sódio é 1A, metal. Flúor é 7A, metal. Metal com ametal, qual tipo de ligação? Tchanã, letra A, iônica. Pô, professor, eu gostei desse negócio aí. É que você não sabe o que vem na próxima aula, irmão. Aproveita isso aqui que a próxima é só Jesus. Mas vocês entenderam aqui? Metal com ametal, tipo de ligação. Letra A, iônica. Ok? Aí vamos lá. 6.
As propriedades exibidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente entre suas unidades formadoras. Lembra que a gente falou das propriedades dos compostos iônicos, as propriedades dos compostos moleculares? É disso que se trata. Aí ele disse o seguinte: em uma análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades. Então agora você tem que relembrar que a gente conversou lá no começo da nossa aula. Aí ele diz o seguinte: alta temperatura de fusão e ebulição. Você. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. Quer dizer, tem solução lá e está conduzindo bem. Mau condutor de eletricidade no estado sólido. Quer dizer, você está no estado sólido e não conduz, só em solução. Lembra alguém? Lembra, né? Aí ele diz o seguinte: a partir das propriedades exibidas por esse material, assinale a alternativa que indica o tipo de ligação predominante no mesmo. Alta temperatura de fusão e ebulição. Bom condutor apenas em solução. Estado sólido não conduz? Lembra da história do seu sal de cozinha? E o que a gente conversou sobre sal de cozinha? Isso aí que você pensou agora. Eu tenho certeza que metade dos alunos que estão assistindo essa aula falam assim: composto iônico. Isso aí mesmo, eu conheço vocês. Composto iônico. Se é um composto iônico, qual é o tipo de ligação? Letra D, iônica. Ok? Tranquilo? Claro que, nesse primeiro momento, a gente ainda confunde algumas coisas. É por isso que a gente pratica com exercícios. Mas a base está aqui, estamos aplicando, tá? Vamos para a sétima questão. Os átomos dos metais têm tendência a... Puti lá, aí botou o número 1. Elétrons. Transformando-se em... E os átomos dos não metais, ou seja, dos ametais, têm tendência a elétrons, transformando-se em... A ligação iônica resulta da entre eles. Aí eles querem saber as lacunas. 1, 2, 3, 4 e 5 são corretamente preenchidos. Porque isso é maluco, né? Mas lá na hora, o que você tem que fazer? Já colocar na sua prova, escreve na prova. Escreve na prova. Escreve no seu caderno. Conforme você lê a questão, você vai anotando o que você acha que é. Pode ser ou não, professor. Sim, mas se você anota, você não se perde. O que a gente falou dos metais? Os metais têm tendência aqui. 1, 2, 3. Estão longe de 8, eles querem fazer o quê? Doar elétrons. Então, querem perder, doar elétrons. Ou seja, ceder. Então, eu tenho a A, a B, a D e a E. A C, já descartei. Quando o cara cede elétrons, ele se transforma em quê? Qual é o tipo de íon? Ele é um cátion, ele é um ânion. Cátion é positivo, é o cara que perdeu. Ânion é negativo, é o que ganhou. Então, ceder e tem que estar do lado do cátion. Já matei a A e a E. Sobrou quem na disputa? B e D. Aí vem o seguinte: ametais. Se o metal quer doar, e o ametal é o não metal, é o caráter oposto, ele quer fazer o quê? Receber. Só que olha aí a sacanagem da pegadinha. B, receber, D, receber. Você, Aí você, Aí fala, quando ele doa, né, ou quando ele recebe elétrons, ele se transforma em quê? Se o metal é o cátion, o ametal é o quê? Ânion. Aí você olha lá, B e a D, aí tu olha assim e fala assim, tô só te elogiando, igualzinho na B e na D. Mas aí, gente, vem o diferencial. A gente falou que a ligação é iônica ou outro nomezinho, lembra? Aí o que acontece aqui? Se eu tenho uma ligação iônica, entre os íons tem o quê? Uma atração de que tipo? Aí vem na B, eletrostática, e na D, gravitacional. Você é maluco? Quer que eu te mate? Se eu acabei de falar lá que a ligação iônica é eletrostática, qual é o tipo de atração entre uma ligação iônica? Eletrostática, parceiro. Então, teu gabarito, letra B na cabeça, tá? Não se confunda. Se você seguir direitinho, recapitulando. Iônica, metal e ametal. Do elétrons. Covalente, hidrogênio, ametal, ametal, ametal. Compartilha elétrons. Coordenada, tô joia, mas eu vou ajudar meu parceiro. Metálica, metal é metal e segue fluxo, parceiro. Fluxo eletrônico lá, mar de elétrons, você vai.
vocês têm que pegar o hábito de resolver as questões clínicas. A partir de hoje, eu sei que antes vocês não faziam isso, sempre com a tabela do lado. Porque quem é o seu ajudante na hora da prova? A tabela. A tabela periódica é sua cola, é sua amiga, é sua aliada. Conversem com ela, porque vocês vão ter que lembrar o que é metal e ametal. Tudo bem? Claro que toda aula da tia Glê, no final, vou ver se eu coloquei aqui para passar nenhum. Coloquei. A frase do dia. A frase de hoje para vocês, meus aprovados, em nome de Jesus, do Preveste. O sucesso nasce do querer, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. José de Alencar. Se você persiste, se você tem foco, se você insiste, se você não desiste, você pode não ser o melhor, mas você pode sim conseguir grandes coisas. E é por isso que nós estamos batalhando. Qualquer dúvida, gente, vocês podem procurar lá no Classroom. Esses slides estarão lá disponíveis para vocês em PDF. Assim como depois a coordenação vai colocar lá uma lista que vocês resolvam. Tentem refazer essa lista. Vocês têm contato comigo pelas vias sociais. Lembrando, né, que nós temos um horáriozinho comercial. Não me mande, por favor, mensagem 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã eu não sou ninguém. Eu tô lá assim, ó, porque a gente tem trabalhado bastante. Claro, por que a gente está se esforçando tanto? Recebi várias mensagens de alunos agradecendo o esforço da gente, porque eles sabem que a gente está se dedicando, a gente está trabalhando mais em casa do que presencial. Por quê? Porque a gente quer um objetivo comum. Qual é esse objetivo? Sua aprovação, meu caro. Então, até mais. Até a próxima aula, ok? Qualquer coisa, só vocês me perguntarem. Um beijo e até a próxima, Preveste.